Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer um assunto hoje para nós, assuntos que enquadram a nós todos. O profeta William Branham disse uma certa vez assim: a maioria das pessoas, eu tenho um pequeno livro que ele disse que 80% das pessoas que procuravam ele para um atendimento pastoral, para uma entrevista assim, as pessoas tinham um problema de família, de casamento. Parece-me que 5% apenas das pessoas que procuravam queriam saber sobre uma coisa escriturística, um assunto do evangelho. Então, nós sabemos que desde o princípio da Bíblia, ali nós vemos casamento, família, divórcio, adultério, separação. Eu quero trazer uma meditação aqui, quero basear num relato do profeta William Branham, na mensagem Um Super Sentido, e quero conectar isso com São Mateus, capítulo 19. Os fariseus vieram a Jesus. Lembra do profeta dizendo: a maioria dos casos que eu atendo das pessoas que querem falar comigo, elas querem saber sobre seus casamentos, suas famílias. Eles também foram a Jesus e perguntaram a Jesus: Senhor, nós podemos dar carta de divórcio para as nossas esposas por qualquer maneira? No verso 1 do capítulo 19, as palavras foram bem assim: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins de Judéia, além de Jordão. Seguiram muitas gentes e ele as curou ali. Então chegaram a pé dele os fariseus, tentando-lo, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Fez uma mulher, um homem. Esse é um casal, não um homem, duas mulheres, uma mulher, dois homens, casamentos e mais casamento, não. Qual que é o projeto de Deus? O projeto de Deus era que fosse um homem, uma mulher. Até no projeto eles não morreriam, né? Mas logo depois, até que a morte os separe. Eles vão viver assim, sempre. Aí Jesus disse: portanto deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu, não mandou, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não era assim. Eu quero tomar então a mensagem Um Super Sentido. No parágrafo 6 em diante, o profeta disse assim, falando de um amigo lá, ele disse: como o falecido Paul Heider, ele disse uma vez ele estava contando uma história, ele disse que ele e a sua esposa estavam assentados à mesa e ela queria ir a algum lugar ou fazer algo. E ele insistiu, dizendo a ela: eu não posso fazer isso. E assim por diante, ele foi um pouco brusco com ela. Dureza do vosso coração. Ele foi um pouco brusco com ela e assim ele
olhou para ela e as lágrimas rolaram na face dela. Bem, eu quero ir em tal lugar. Não, bem, vamos fazer tal coisa. Não, não dá. Ah, não, bem. Não, não dá. Puxa, não precisava falar assim. Ah, mas você está insistindo. Eu estou colocando aqui tons que às vezes surgem aí dentro da tua casa. Tons que às vezes surgem na minha conduta, na sua, não é? Eu não gosto de estar lendo no celular, mas como eu não encontrei a mensagem, o livreto, então ele disse assim, e as lágrimas rolaram na face dela. E ele disse a ela, ele disse, bem, agora pensou no seu coração. Se ela se magoa tão fácil, que fique magoada. Assim ele, como fazem os homens, dobrou o jornal, colocou na bandeja, e ela sempre ficava à porta e lhe dava um beijo de despedida. Então, quando ele chegava ao portão, ela acenava para ele, e então isso satisfazia. Vocês sabem, até que ele voltava do seu escritório. E assim, aquela manhã, disse que quando eles começaram a sair, ora, junto à porta, ela estava à porta, e ele a beijou e caminhou até o portão. Abriu o portão, olhou para trás, e lá estava ela, de pé junto à porta, de cabeça baixa, ainda magoada. Disse que ele deu tchau e ela deu tchau. Diz que começou a descer a rua e pôs-se a pensar. E se algo me acontecesse antes que eu voltasse para casa? Ou algo acontecesse a ela antes que eu voltasse? Deus nos chamasse para deixar a cena, tão boa mulher que ela tem sido, quão doce ela é, e assim por diante. E disse que quanto mais longe ele ia, mais pesado o seu coração ficava. Assim ele virou-se, voltou correndo, abriu o portão, correu até a casa, abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele ouviu alguém chorando. Olhou ao redor, ela estava de pé atrás da porta. Ele não disse, perdoe-me. Ele não disse, peço desculpas. Ele não disse nada. Disse que somente a abraçou e a beijou novamente. Virou-se e caminhou de volta para fora. Disse que saiu até o portão. Ela estava à porta novamente e ele disse, tchau. E ela disse, tchau. Exatamente como fez na primeira vez. Mas da última vez havia um sentimento naquilo. Portanto, é assim que é quando tem sentimento nisso. Veja você de que isso é realmente algo da parte de Deus. Aí voltamos então aos fariseus e ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, é lícito repudiar a mulher por qualquer coisa? Qual qualquer coisa? Por causa disso aqui. Você sabe que isso aqui gera um divórcio? Não, é claro que não. Eu acredito que não gera, não. Os dois só tiveram uma briguinha. Mas vamos lá onde Jesus foi, na dureza do coração. Não tem nada que um filho de Deus faça que Deus não pese esse coração. Nada errado, claro. Tudo que nós fazemos de errado, o Espírito Santo está ali para pesar nosso coração, para nos fazer voltar atrás. Mas se você permitir o seu coração endurecer, você vai adiante. Como ele diz, ela se magoa com qualquer coisa, então que fica aí magoada. Rapaz, que coração duro é esse? Você feriu ela. Não, que ela fique... Não, ela é porque é sensível demais. E foi embora. Foi lá, deu um beijo, como fazia todas as vezes, não é? Deu aquele beijo e se foi. Mas aí você percebe que esse homem tem o Espírito Santo. Ele falou em línguas para o senhor saber? Não. Ele profetizou para o senhor saber? Não.
ele teve suficiente sensibilidade para entender que deixou alguém ferido em casa e que era necessário voltar atrás. E sem palavras fajutas, tem palavras que são muito vazias, né? Sem palavras, voltou ali, a abraçou, deu um beijo, agora com sentimento, saiu, despediu do mesmo modo, e isso foi tudo. Irmão, irmã, quantas famílias são destruídas por essas coisas? Essas coisas acontecem. Não vem alguém dizer que nunca respondeu bruscamente o outro, que nunca falou algo que fere. Falamos, sim. Mas se isso ficar, eu estava falando com uma pessoa um dia desses, o problema não é um probleminha, é o ajuntamento de muitos probleminhas que vão fazendo isso. E esse ajuntamento vai endurecendo, vai ressecando esse coração, essa convivência, e daqui a pouco vai embora. Quantos, agora não vou falar de casamento apenas e divórcio, não. Vou falar de quantos amigos foram embora por falta de reconhecer que feriu. Por que não voltar lá atrás? Por que não voltar ali e fazer a coisa? Sabe que feriu? Palavras. Irmãos, é tempo de nós vivermos uma vida mais sensível. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de irmãos, de amigos, de esposa, de marido, nós precisamos de filhos. Quantos pais massacram seus filhos com determinadas palavras? Quantos filhos ferem constantemente os seus pais com determinadas atitudes? Por que não voltar lá e um abraço? Por que não voltar lá e um reconhecimento, um pedido de perdão? E quantas vezes nós atendemos aí, disse o profeta, eu atendo 80% dos casos tem a ver com a família. Nós também, como pastores, quantas vezes as pessoas entram no escritório, dificilmente elas entram assim, pastor, o senhor pregou algo e falou sobre tal escritura, eu não compreendi, o senhor poderia me esclarecer? Dificilmente, mas a maioria das coisas é, pastor, eu e a minha esposa, pastor, eu e meu filho, pastor, eu e minha família. É normal isso acontecer. Então, aqui fica a nossa meditação e o meu conselho. Tiremos a dureza dos nossos corações. Essa é a minha natureza. Sua natureza vai destruir sua casa, sua natureza destrói a sua convivência com as pessoas. Eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Eu acho que tem uma maldição na minha vida, porque alguém me disse, olha, é uma maldição, é uma inveja, por isso é que você não fica no serviço. Falei, irmão, para com isso, para. Por quê? Essa coisa de eu dizer assim, como dizem alguns, aspas, pastores aí fora, líderes religiosos, que de Deus não tem nada, que de pastor não tem nada, que pastor apacenta, leva o povo a pasto, a comidas necessárias. Aí diz assim, eu tenho uma revelação para você. Então, irmão, eu tenho uma revelação para você. Tem gente ao seu redor, sua família, sua mãe, seu primo, tem inveja de você. Aí você está no emprego, é mandado embora, você pensa, é meu primo que tem inveja de você. Esse tipo de coisa te tira a oportunidade de avaliar a sua vida ruim no seu trabalho. Você não foi mandado embora por inveja, não. Você foi mandado embora porque não fez o trabalho correto, porque não convive bem com as pessoas. Esse tipo de coisa é a causa do fracasso de muita gente. Mas eu estou aqui para te falar assim, conserta a sua maneira de conviver com as pessoas, essa dureza de coração, de não reconhecer que falhou, de não reconhecer que feriu alguém, de respostas bruscas, de cortes nas pessoas que elas ficam sem saída. Você que não tem, ou eu,
que em algum momento não tem como a pessoa chegar em você para conversar. A esposa não pode dizer, querido, eu não gostei de como você falou. Não é assim que eu falo. Não. O filho, às vezes, falamos coisas com os filhos. Eu não gosto, vocês sabem, pelas pregações que nós temos. Se você não é inscrito e não é membro dessa igreja, inscreve nesse canal, você vai acompanhar as nossas pregações. Nós não gostamos dessa coisa de filhos traumatizados, o mundo, essa coisa que o mundo trouxe agora. Mas tem coisas que é necessário nós reconhecermos que às vezes as nossas palavras são marretas que massacram filhos, meninos, que os pais são tão cruéis que esses meninos crescem complexados, traumatizados. Não é tempo de nós sermos melhores? Por causa da dureza do vosso coração. Eu não entendo, acho que as pessoas não me amam, eu sou sozinho. Por causa da dureza dos vossos coração. Quem te permitiu? Aqui eu vou fazer uma inferência, uma linguagem diferente. Quem te permitiu dar carta de divórcio aos todos os seus amigos? São todos eles errados? Ou não é você que não consegue viver bem com as pessoas, hein? Que dureza é essa dos corações? Ninguém ao seu redor, nenhum amigo, nenhum companheiro. É hora da gente pensar um pouquinho, não? Volta atrás. Vai lá dar um beijo de verdade. Dá um abraço. Fala que errou. Pede perdão. Depois que você fizer isso, coloca nos comentários aí. Pastor Vanderlei Vilaça, minha vida mudou. Eu vou ficar feliz de ter te ajudado. Vamos tirar a dureza dos nossos corações? Vamos parar? Alguém veio a mim e disse assim, pastor, a minha esposa foi embora e tal, e como é que fica a minha condição? Posso casar novamente? O que fez a primeira esposa ir embora? Foi consertado? Não. Vai fazer a segunda, terceira, quarta. É uma mudança. Casamento é renúncia. Convivência é renúncia, é perda, é transformar-se para agradar o outro. Mas aí está o mundo aí fora. Não deixa de fazer, de ser quem você é para agradar alguém. Procure alguém que te aceite desse jeito. Procure alguém que te aceita desse jeito. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho prega conversão. Converta-te ou converta-se. E aí você terá pessoas ao seu redor. O casamento vai dar certo com um convertido. Amigos gostarão de um convertido. E você será muito melhor para si mesmo. Essa velha natureza, isso não faz bem para ninguém. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.